Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje, o nosso curta Historizando de hoje, são sobre personagens da independência do Brasil. Isso mesmo, mas nós vamos falar de 3 mulheres que tiveram papéis relevantes na independência do nosso país. Nós estamos aí na semana do feriado, algumas discussões rolando e eu resolvi trazer essa importância, esses papéis que aconteceram aí durante o processo de independência. Então, se você quiser saber mais sobre essas mulheres, continue assistindo esse vídeo. E se você não segue o Historizando, lá no Instagram é @historizandotati. É muito importante a gente discutir aqui esse processo de independência, né, que a gente fala muito do 7 de setembro, que é feriado no Brasil, só que não é bem aí esse tal verde e amarelo, nacionalismo, aquela coisa toda que muita gente sai pregando por aí. Principalmente porque naquele momento, né, do Brasil, daquela história do Brasil de 1822, não é a história do Brasil. Como assim? Não existe esse sentimento de unidade, de nação, de Brasil, de país. Então a gente já tem que tomar cuidado por aí. Por que eu tô falando isso? As 3 mulheres que vão ser citadas nesse vídeo, elas são da região da Bahia e elas vão lutar por uma independência sim, mas pensando na região delas, na Bahia especificamente, naquele 1822, e não pensando na independência do Brasil como um todo. É claro que existe essa questão de disputa com Portugal, com a metrópole, mas é importante a gente entender isso. Beleza. Com relação a mulheres na independência, eu já tenho um vídeo aqui no Historizando, eu já fiz um vídeo aqui com muito carinho sobre a princesa Leopoldina, que para quem não sabe tem um papel muito importante na independência do Brasil, sim. Inclusive, no fatídico 7 de setembro, quem de fato estava comandando o Brasil era ela, você sabia disso? Pois é, se não sabe, vou deixar linkado depois desse vídeo, você corre para assistir esse outro. Bom, com relação a essas mulheres na Bahia, uma coisa interessante também é que a Bahia, né, a Câmara de Salvador, já tinha decretado aí desobediência à metrópole, à coroa portuguesa, antes mesmo de setembro. Em junho de 1822 já tinha decretado essa desobediência e já existia então um processo de guerra, isso mesmo. No Brasil teve guerra de independência, na verdade tiveram guerras de independência, porque como eu disse, não era uma unidade, então tem várias regiões conflituosas, uma delas é a Bahia mesmo, tanto que na Bahia, não sei se você sabe, mas se comemora a independência, se comemora aí o feriado no outro dia, sabia disso? Pois é, então você tem aí esse processo mais fragmentado do que você imagina. Uma das mulheres mais citadas nesse processo de independência depois da princesa Leopoldina é a Maria Quitéria. Maria Quitéria vai nascer na região de Feira de Santana, que é então na região da Bahia, né, que é na Bahia, e ela vai crescer de uma forma um pouco mais independente de que muitas mulheres daquela época. Por que eu digo isso? Ela perdeu a sua mãe muito cedo, né? Então, quando criança, ela já teve que assumir responsabilidades que necessariamente aí eram esperadas da mãe dela e não dela. E com esse crescimento e o pai arrumando, inclusive, mais de uma madrasta, né? Ela teve mais de uma madrasta ao longo da sua vida. Com 19 anos, justamente nesse momento aí de movimentos na Bahia com relação à independência e contrários aos portugueses, é que a Maria Quitéria resolve entrar no exército. Isso mesmo, ela resolve ir para a Guerra de Independência, lutar contra os soldados portugueses que estavam na região da Bahia. Só que o pai não reage muito bem, e aí a gente tem que lembrar, século XIX, a questão do papel da mulher, discussões essas que a gente já teve mais de uma vez aqui no canal. Tem um vídeo de sociologia sobre essa questão do patriarcado, do patriarcalismo, vou deixar linkado para vocês. Mas enfim, o pai fala, não, lugar de mulher é tecendo, lugar de mulher cozinhando, é cuidando da casa, não é ir pro exército coisa nenhuma. E aí o que ela faz? Isso tudo aos 19 anos. Ela foge para casa da irmã, a irmã já era casada, a irmã topa o plano, ela corta os cabelos, isso mesmo, ela corta os cabelos, ela pega roupas do cunhado, né, que era esposo então da irmã, e vai se alistar.
né? Então ela se veste de homem. Inclusive, isso já apareceu na prova do Enem. Na questão da semana, para quem não sabe, aqui no Historizando, toda sexta-feira a gente corrige questão. Na questão da semana, eu vou corrigir essa questão que já caiu do Enem sobre a Maria Quitéria. Então, se inscreve no canal se você não for inscrita ou inscrito ainda e deixa o seu like, que a gente ainda vai comentar sobre a Maria Quitéria no Enem. Ela se apresenta como soldado Medeiros, isso mesmo, vai ser aceita no exército, mas, né, ela foi aceita porque ela se apresenta como homem, é importante lembrar disso, né, que naquela época não existia essa questão de aceitar as mulheres no exército como combatentes. Seu pai descobre, mas quando vai lá desmascarar a filha, digamos assim, né, e tentar tirar a filha desse processo, ela já tinha mostrado várias habilidades, né, dentro aí, junto com os outros soldados, todos eles voluntários, e ao invés de sair, né, do exército e tudo, ela vai ser transferida. E nessa transferência ela vai pro Batalhão dos Periquitos, mas isso é só um apelido, tá? Justamente porque as fardas eram verdes. Então ela acaba ganhando destaque por suas habilidades dentro do exército, dentro dessas lutas. Tanto que ela participa de várias batalhas e não só isso, mas ganha promoção de primeiro cadete. Depois das batalhas serem suspensas, ela vai ser condecorada aí junto com o Batalhão dos Periquitos e não só isso, mas ela vai ser recebida pelo imperador. Isso mesmo, Dom Pedro I recebe a Maria Quitéria e vai então condecorar ela com a Imperial Ordem do Cruzeiro, transformando ela em cavaleiro, isso mesmo. Ela até mesmo vai ser comparada nessa época com a Joana d'Arc. E graças a justamente todos esses destaques que ela ganha, é que a gente conhece mais sobre a história da Maria Quitéria. Porque esse processo de memória, principalmente das mulheres, infelizmente, é mais complexo. A gente tem menos registros dependendo da situação. Então, provavelmente, existiram outras Marias Quitérias e existiram outras mulheres que lutaram não só no processo de independência, mas em outros lugares que, infelizmente, a gente não conhece a história. A memória dela ficou tão viva que em 1922 pintou-se um quadro em homenagem a ela e em 1996 ela também ganhou aí algumas questões voltadas para o exército que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Então observe a importância de se trabalhar a história e a memória de pessoas como a Maria Quitéria. Tá achando que é só lá no filme da Mulan que ela corta os cabelos e entra pro exército? Nada disso! Aqui no Brasil a gente já teve histórias similares. E não só da Maria Quitéria, tá? Porque aqui eu já coloquei também vídeo sobre uma mulher que também teve algumas atitudes similares, que foi a Jovita, só que com relação à Guerra do Paraguai. Se você ainda não viu, vou deixar aqui. Mas não é só Maria Quitéria que ficou aí registrada com relação à independência do Brasil, principalmente na região da Bahia. Nós temos também Joana Angélica. Joana Angélica era aí uma madre superiora de um convento, só que, diferentemente das atitudes de Maria Quitéria, que tem uma relação, conexão direta em lutar no exército, né, em se apresentar como voluntária no exército, a Joana Angélica tem uma ação aí, digamos, heróica. Por quê? Alguns soldados portugueses na região do convento, né, que ela estava, suspeitavam que as freiras estavam escondendo adversários dentro do convento. O que os soldados vão fazer? Invadir o convento. O que ela vai fazer? Se colocar na frente enquanto todo mundo fugia. Na verdade, isso todo mundo era as freiras, tá? Não tem registro aí que de fato se escondia alguém lá. E o que esses soldados portugueses fazem? Vão matar a Joana Angélica e ela vai ficar bastante conhecida por isso, por ser uma madre superiora que vai dar a sua vida para salvar então as freiras do convento que estavam sofrendo esse ataque, essa invasão. Por último, mas não menos importante, nós temos Maria Filipa de Oliveira. Residente da ilha de Itaparica, Maria Filipa era uma mulher negra. Nós não temos um registro exato se ela era ou escravizada, ou negra liberta, ou se era livre de fato, mas o que sabemos é que ela vai ter sim um papel importante na região com relação às lutas da região. Tanto
Tanto que seus feitos ficaram na memória coletiva da ilha e existem várias histórias sobre a Maria Filipa, mas o que a gente sabe é que ela sim se voluntariou também para lutar, né, contrário ao exército português, se envolveu nas lutas e não só isso, mas foi líder de várias estratégias, de várias questões com relação à ilha, liderando até mesmo cerca de 200 pessoas num ataque contra os portugueses. E aí existem várias histórias, infelizmente a gente não tem um registro certo com relação a isso, mas existem histórias de uso de peixeiras, né, de armas aí alternativas para combater esse exército português. E alternativas não só as armas, tá? Porque existem algumas histórias que falam que ela se reúne com outras mulheres, tenta aí conquistar os portugueses, né? Para justamente ludibriá-los, enganá-los e até mesmo atacá-los. Mas essa história de cantada, de sensualização, assim, não dá pra gente ter certeza que rolou. O que a gente sabe é que Maria Filipa vai ser líder e vai expulsar os portugueses da ilha, vai ajudar e muito a expulsar os portugueses da ilha e por isso tem uma importância significativa nessas batalhas. Tanto que justamente essas vitórias ajudou a acelerar a vitória da Bahia em si frente aos soldados portugueses em 1823. Porque, mais uma vez, se engana você que 7 de setembro foi tudo resolvido, tá? Ainda tinha batalha, ainda tinha reconhecimento, ainda tinha guerra em muitas regiões do Brasil. E na Bahia não é diferente. Aqui no canal eu também tenho um vídeo contando um pouco a história para vocês de como eu ganhei este livro daqui sobre as extraordinárias mulheres que revolucionaram o Brasil e parte desse vídeo eu retirei daqui. Olha, por exemplo, a ilustração que temos de Maria Quitéria neste livro, então a nossa Mulan brasileira, de novo, nós temos várias Mulans brasileiras pelo visto. E também a Maria Filipa de Oliveira. Se você tiver curiosidade sobre esse livro e quiser dar uma olhada, eu vou deixar o link aqui embaixo. Foi um grande presente, um dos livros mais bonitos que eu tenho e mais legais que eu tenho. Se você quiser mais conteúdo sobre este livro e sobre as mulheres que revolucionaram o Brasil, comenta aqui, vai ser um prazer falar mais sobre a história das mulheres aqui no Historizando. E mais uma vez, lembre-se, esse feriado, esse 7 de setembro, tem muita fantasia por trás dele. Todos os quadros, todas as questões que muitas das vezes a gente se depara por aí, são construções. Então é interessante entender a história, a construção dela e quem está interessado em de fato colocar o Dom Pedro I num pedestal ou colocar o verde e amarelo como símbolo de algo que não rolou no 7 de setembro, tá? Então, fica aí com essa reflexão. Bom feriado para você, se você estiver assistindo esse vídeo no dia que ele sai. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Na sexta-feira, na questão da semana, a gente vai continuar falando da Maria Quitéria, viu? Que é uma questão que não foi uma questão considerada difícil, mas ao mesmo tempo teve uma galera que errou por um motivo bem pequeno, então não se esquece de se inscrever para assistir na sexta-feira a correção, tá? Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima! Nós não temos aí um registro ao certo se ela era escravizada, Nós não temos um registro exato se ela era escravizada, se ela era. Nós não temos um registro exato se ela era.